Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Aqui quem vos fala é o professor Daniel Gama. Vamos lá, mais uma atividade da nossa disciplina Cidadania, Moral e Ética, certo? Então, assim, gente, só para lembrar vocês, as nossas atividades, elas estão sempre acontecendo online. Também está sendo enviado trabalhos para vocês, tá? Uma semana sim, outra não. E fiquem muito atentos para isso, tá? Porque todas as notas do que estão sendo produzido serão somadas, certo? Então vamos lá ao nosso assunto. Centro Educacional Edificar, como já está aí no primeiro slide, a disciplina que é a Cidadania, Moral e Ética, e o professor que é quem vos fala, Daniel Gama, certo? O assunto. O assunto eu coloquei aqui como capítulo 5, mas na verdade foi só para direcionar para a sequência de aula que nós estamos tendo. É uma atividade avaliativa, tá? Para a segunda avaliação. Então, o que é que eu vou pedir nessa atividade avaliativa para vocês? Que vocês atentem primeiramente para as informações que estão contidas em cada slide e que façam com muita calma a análise do material que eu vou pedir para vocês fazerem. Tá? Tanto faz na internet, e para os que não têm acesso à internet, eu também estou deixando uma atividade lá no finalzinho para compensar caso vocês não consigam fazer, tá? Então, olha o que diz aqui. A atividade tem por finalidade complementar um entendimento sobre a temática trabalho infantil. Lembra que a gente já trabalhou os conceitos sobre trabalho infantil na aula do dia 22 de junho? Como é de praxes, ou prax, né, como eu falo para vocês, eu geralmente, ao término dos meus conteúdos, eu costumo passar uma vídeo aula, ou um documentário, ou um filme para reforçar o que a gente trabalhou, né, que sempre é bom para estar aí melhorando os nossos conhecimentos. Só que por conta da questão da pandemia, nós infelizmente não temos como passar isso, até porque é muito bacana quando a gente passa esses documentários, esses filmes, e aí a gente faz o debate. Como a gente não está tendo o debate, né? A gente não está conseguindo construir esse debate, mas nós precisamos pegar esses recursos e utilizar e ver que na internet tem muita coisa bacana também, né? Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Então, repetindo o que diz aí o slide, a atividade tem por finalidade complementar o entendimento sobre a temática trabalho infantil, conforme já foi dito, no Brasil e no mundo, por meio de um documentário, ou seja, né, vocês vão analisar um documentário produzido pela TV Cultura em 2014, bem como somar pontos para a segunda avaliação e ampliar os conhecimentos do aluno sobre a questão mencionada acima, que é o trabalho infantil. Vamos avançar. Gente, aqui está o documentário que eu quero que vocês assistam, tá? Gente, esse é um documentário que foi feito em 2004 pela TV Cultura, como eu já havia falado no slide anterior. Eu já aproveitei e já trouxe o link para vocês também. Estou deixando abaixo desta imagem o link, no qual vocês já podem estar acessando por aqui direto logo ao documentário. Mas se por um acaso ocorrer algum problema e vocês têm dificuldade de acessar, quando vocês jogarem lá no YouTube o nome do documentário, que é Brasil versus Trabalho Infantil, logo vocês vão perceber que vai aparecer alguns documentários lá, mas esse é o único, entenderam? Ele é um documentário por cerca de 40 minutos, que ele vai fazer um apanhado legal da questão do trabalho infantil. E ele vai trazer dados, por exemplo, que quando a gente trabalhou na aula sobre trabalho infantil,
a gente não abordou, que seria o trabalho infantil em outros lugares do mundo, inclusive em países ricos, né? E aí a gente vai se encontrar e vocês vão conseguir ver imagens, né, mostrando como é que esses países também exploram crianças, né? A concepção dos direitos da criança, ele é um documentário muito bacana, gente. Eu me emocionei muito ao vê-lo e eu acredito que vocês também irão gostar bastante. Agora, aquilo que eu chamo a atenção para vocês é olhem com qualidade o documentário para que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade. Então, para a gente poder conseguir ter um entendimento com qualidade, é necessário que a gente veja o documentário 2, 3 vezes, se for necessário, para uma melhor compreensão. E sempre ao lado, se possível, ter caneta e papel para anotar o que está se pedindo nas questões, certo? Que é para não ter nenhum tipo de dificuldade. Então, eu vou avançar um pouquinho aqui para mostrar para vocês o que eu quero. O passo a passo do trabalho. Primeiro, vocês vão assistir o documentário. Segundo, anotar os pontos principais, né, que vocês vão observar, segundo a análise de vocês. O terceiro, vocês vão destacar os tipos de trabalho infantil observados no documentário. 4. Expressar sua opinião sobre o tema abordado no documentário. Tipo, se concorda ou não com o trabalho infantil e explicar o seu ponto de vista. Isso é muito importante, gente, na hora de você fazer a sua redaçãozinha. Professor, eu posso fazer a redação no estilo redação? Seria melhor, onde todos esses pontos aí que estão entrando, esses 4 pontos, devem aparecer na redação de vocês. Quando eu estiver lendo, lógico que eu vou perceber se vocês estão colocando tudo que eu estou pedindo aqui. Mas também, eu tenho dificuldade em fazer uma redação. Eu quero fazer ele tipo em tópicos. Eu posso? Também pode, tá? Então, eu estou dando essa liberdade para vocês para trabalharem em tópico ou em uma redação onde contenham todos esse passo a passo que eu queria, né? Que eu estou pedindo, na verdade, aí, subentendidos na redação. Eu vou aceitar numa boa, tá bom? Sem problema nenhum. Mas nós estamos em tempo de pandemia, sabemos que pessoas e pessoas, realidades e realidades, eu não poderia também deixar de pensar nessa atividade nas pessoas em que não possuem internet. Pensando nelas, eu deixei, após esse slide, um último slide, que as pessoas só irão fazer essa atividade se elas não tiverem acesso à internet. Porque se vocês tiverem acesso à internet, não percam esse documentário, que esse documentário é muito bacana. Vocês vão gostar mesmo dele assim. A concepção de vocês sobre trabalho escravo, o espírito de cidadania de vocês, que é o que tanto fala, né? A nossa disciplina, a cidadania, o espírito de luta de vocês no sentido por uma sociedade melhor, ele vai despertar cada vez mais, né? Principalmente aí para nós que vamos voltar aí depois disso, depois que tudo isso passar, né? Que essa pandemia se acalmar, nós não sabemos que mundo nos espera, né? Nós temos esperança, né? E eu continuo acreditando na educação, mas eu sei os desafios que todos nós vamos enfrentar. Deixa eu mostrar para vocês aqui o último slide para os que não têm internet. Então, eu coloco como trabalho alternativo. Observação. O trabalho alternativo deverá ser feito somente pelos alunos que não têm acesso à internet.
produzir um texto de no mínimo 15 linhas falando o que você pensa sobre o trabalho infantil, tá? A você que não tem internet, poxa, tio, eu não tenho um conceito ainda formado sobre trabalho infantil. Você pode pesquisar na sua família, perguntar para o papai, para a mamãe o que é o trabalho infantil, eles vão te dando uma ideia e a partir dessa ideia que eles forem te dando, você vai construindo o seu texto, tá bom? Então, o prazo que deverá ser entregue esse texto será juntamente com as atividades, tá? Aquelas atividades que eu mando geralmente a cada 15 dias, que vão ser somadas juntamente com a avaliação, caso a gente não retorne antes da segunda avaliação. E mesmo se retornar, eu irei precisar, certo? Se alguém tiver dúvida, não tenha vergonha, tá? Pode estar vindo no meu PV, que lá eu estarei tirando todas as dúvidas com relação ao trabalho. E vamos pensar aí que vocês têm em média aí um bom tempo para vocês produzirem um bom trabalho, tá? Preparar a capa, como a gente sempre é uma exigência, aquele cabeçalho normal com as informações que devem estar contidas lá, que é escola, diretora, professor, aluno e série, certo? E aí, data de entrega, quando vocês forem entregar tudo que tiver que entregar da segunda avaliação na secretaria. Aí vocês entregam e aí depois a direção repassa para nós, no caso para mim, né? E aí nós vamos lançar a nota de vocês. Lembrando também, gente, que vocês fizeram um primeiro exercício, um primeiro assunto falando das peneiras. Eu estou procurando filmes, né, que trabalhem sobre a bondade, a fraternidade, todos aqueles sentimentos que são sentimentos bons para nós. Eu estou procurando filmes ainda, eu estou pesquisando filmes, lendo, assistindo filmes que possam melhorar o nosso conhecimento, e aí nós vamos também estar aplicando uma outra atividade de filme ou documentário para vocês estarem assistindo referente àquele assunto, tá bom? Então fiquem sempre atentos que as nossas aulas poderão de vez em quando estar retomando as atividades, porque pelo processo natural das aulas teriam que ser feito dessa forma. Geralmente é o meu método de trabalho. Ao término de cada assunto, eu apresento um vídeo, por mais que eu já esteja em outro assunto, né? Ou até mesmo um documentário, como é o caso de vocês aí. Crianças, muito obrigado pela atenção, tá? Nos encontramos nas próximas aulas. Não deixem de fazer as atividades. Qualquer dúvida, pode vir no PV, tirar as dúvidas, tá? E não esqueçam da frequência de vocês, tá bom? Desde já, muito obrigado, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.